Olá! Nesta aula vamos inserir as informações de nomes, área e nível de cada ambiente, além de algumas outras informações. Para facilitar essa etapa, nós desenvolvemos um bloco dinâmico que adianta bastante este processo. Eu venho aqui na Tool Palette, na seção de atributos e anotações e escolho este bloco aqui, áreas. Eu vou começar, como de costume, pela suíte. Eu vou até ela e insiro o bloco, vou ligar o F3 e insiro o bloco aqui neste cantinho. E já abriu aqui uma janela para eu inserir o nome do ambiente, que eu vou escrever suíte. Opa. E o nível, pressiono o Tab para mudar de campo, ou posso pressionar Enter. E o nível é mais 0,30. Para eu mudar para o OK, eu pressiono Tab e Enter para finalizar. Agora eu seleciono esse bloco que eu inseri e nesses grips aqui, ó, eu ajusto o tamanho do retângulo de acordo com o tamanho do ambiente. Aproveitar que está selecionado aqui, eu vou trazer esse texto para cá. E já aproveitar a seleção, dar um DR para mandar ele para o fundo. Por fim, eu digito RE e pressiono espaço para o bloco recalcular a área do ambiente. Repito o processo para o dormitório 01, vou até a Tool Palette, escolho o bloco, digito dormitório 01 e o nível é mais 0,30, Tab, Enter, seleciono o bloco, clico no grip, no outro grip, ajusto o tamanho, neste grip para reposicionar o texto, DR para mandar para o fundo e Regen para calcular a área. Busco o bloco novamente, circulação, mais 0,30, Tab Enter, vou colocar o texto aqui no lugar certo, venho até essa perpendicular e busco outro grip lá em cima, DR, Regen. Vamos aqui para os banheiros, né? Áreas, indico o ponto. Eu vou escrever aqui WC Suíte. Você pode escrever banho suíte, banheiro, banho S. Eu vou escrever WC Suíte, que é o texto que fica menor aqui dentro do ambiente. 0,30. Tab Enter. Seleciono ele para reposicionar. Ajusto o tamanho do retângulo, DR, Regen para calcular a área. Eu posso copiar este bloco para cá, e aí eu vou reposicionar esse texto, digito ED espaço para editar, e esse aqui é o WC Social. Enter, o nível é o mesmo, Tab, Enter para fechar a janela. Eu dou um DR para mandar para o fundo, posso dar um Regen, mas a área é a mesma porque o banheiro é do mesmo tamanho, então não vai mudar. Tool Palette novamente, busco o bloco de áreas, aproximo aqui para indicar no endpoint, dormitório 02, nível mais 0,30, Tab Enter, seleciono o bloco, ajusto o tamanho nesta lateral, o tamanho na profundidade até a perpendicular, reposiciono o texto, DR espaço espaço, Regen para calcular a área. Vamos agora aqui para o hall de entrada, áreas, indico o ponto, hall mais 0,30, Tab Enter. Seleciono o bloco, mudo o texto de lugar, mudo também o tamanho do retângulo. DR espaço, RE para calcular a área. Já estamos aqui, eu vou pegar o da varanda também. Áreas, indico aqui, varanda, nível mais 0,20, Tab OK. Selecionei, reposiciono o texto, clico no grip para redimensionar o tamanho do retângulo, no outro grip também, é até a perpendicular, DR espaço espaço, RE espaço e recalculou a área da nossa varanda. Próximo é o living. Então, volto aqui na Tool Palette, busco o bloco de áreas, indico o ponto e eu vou escrever aqui living mais 0,30, Tab Enter. Seleciono o bloco, eu vou ajustar o tamanho do retângulo até essa perpendicular, neste outro sentido até este ponto perpendicular também. Vou reposicionar o texto aqui no meio, digito RE para recalcular a área e DR espaço espaço para mandar o contorno para trás da linha da parede. Próximo é a cozinha.
indico o ponto base, cozinha, enter, mais, aqui na verdade é 0,28 e não 0,30, tab, enter, deixa eu finalizar aqui, que agora eu percebi que eu fiz uma coisa errada lá nos banheiros, vamos voltar para corrigir. Movo até a perpendicular, reposiciono aqui o texto, dr espaço, espaço e regen para calcular a área. Aqui nos banheiros, o nível, eu vou digitar ed, enter, não é mais 30 não, é mais 28. E do outro banheiro também é mais 0,28. Aproveitar que a gente voltou aqui no banheiro, eu vou na Tool Palette, eu vou escolher aqui nível em planta para a gente colocar um nívelzinho dentro do box, que ele tem um rebaixo também. Então o nível do box é mais 0,26. Seleciono e eu vou copiar ele aqui para o outro banheiro. Você percebe que ele tem uma setinha aqui, eu posso redefinir a escala de acordo com a escala do meu desenho. O mesmo serve para este outro bloco aqui, ó. Eu tenho uma seta, vou pegar ele aqui no outro ambiente maior. Aqui junto do texto tem uma setinha aqui, definir escala do texto, ou seja, eu posso clicar aqui e escolher se eu quero 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 75, 100, 125, 150 e 200. Vamos voltar aqui para o fundo para continuar. O próximo é o da despensa. Então, volto aqui, bloco de áreas, insiro o ponto, depósito, né? Depósito. O nível dele também é mais 0,30. Seleciono, reposiciono, desligar aqui, F8, reposiciono o texto e pelos gripos eu vou redimensionar o tamanho da área. dr espaço, espaço, re, espaço. Agora aqui no fundo nós temos uma coisa um pouquinho diferente. A lavanderia ainda é igual. Então, áreas, indico aqui o ponto, lavanderia. O nível da lavanderia é um pouco mais baixo que o da varanda, que por sua vez é mais baixo que o do living. Então no do living nós temos mais 30, na varanda mais 20, 10 centímetros abaixo, e a lavanderia a gente baixa uns 2 centímetros, para a água não invadir a churrasqueira, então eu tenho mais 0,18. Seleciono o bloco aqui para ajustar o tamanho. Opa, deu uma coisa errada. E aqui eu vou ativar o F11 para usar, e o F10 para usar este ponto ali do canto como referência. Vou reposicionar meu texto, dr espaço, espaço, re, espaço. Próximo ambiente que nós vamos colocar a área é o da churrasqueira. Então eu busco aqui o quadro de áreas, insiro e o ambiente chama churrasqueira. O nível é mais 0,20. Inseri aqui e agora eu vou ajustar o tamanho do ambiente. Só que neste caso aqui eu tenho que descontar a churrasqueira desta área. Então eu seleciono o meu bloco e eu venho nesta seta e aqui tem uma pergunta, retangular ou poligonal? Eu clico nela e eu mudo para a opção poligonal. E a partir daqui eu vou fazer os meus ajustes. Então eu pego neste primeiro grip, mudo até aqui, que é o ponto onde eu vou fazer o desconto. Pego este outro grip do canto, coloco aqui, este no outro ponto, este aqui no ponto final, este no outro ponto final, este aqui na bancada. E por fim, este aqui eu vou usar este endpoint como referência. Vou desligar o F3 e eu quero nesse encontro no sentido polar. Pronto, agora é só eu reposicionar o meu texto da churrasqueira. Vou dar um DR para mandar para o fundo e eu digito RE. Para encerrar as áreas, a área da garagem. Ligo o F3 novamente, insiro aqui, vou digitar garagem barra varanda. E o nível deles é mais 0,20, tab enter. Agora é só fazer os mesmos ajustes que nós fizemos na churrasqueira. Eu venho aqui, escolho o modelo poligonal, vou mudando os pontos de acordo com a necessidade. Então este primeiro ponto eu vou mudar para cá, este segundo eu vou mudar aqui, terceiro neste canto, próximo naquele canto e por fim esse aqui neste canto. Vou posicionar o texto para cá, dou um DR e eu digito RE espaço para recalcular a área da minha varanda.
Bom, já inserimos as áreas, alguns níveis, porém nós precisamos inserir mais algumas outras informações em relação ao nível da nossa planta. Para isso, nós vamos buscar aqui na Tool Palette aquele bloco de nível em planta e eu vou falar com você sobre como nós fazemos a definição dos níveis. Este nível aqui, mais 30, ele está relacionado a um ponto que é o ponto inicial, que é definido como 00. No nosso caso, eu considerei como sendo um terreno plano e eu vou considerar como sendo o ponto 00 este canto aqui da frente da minha calçada próximo à rua. Eu vou dar um OK e aqui é o ponto inicial do nível do nosso terreno. Se você tivesse um levantamento planialtimétrico, quando existe um levantamento planialtimétrico, o ponto 00 é definido o ponto mais baixo da frente do seu imóvel, do lado esquerdo ou do lado direito do meio-fio ou guia. Tá? É importante lembrar que para efeito de aprovação, algumas prefeituras limitam a altura do imóvel em relação ao nível do terreno. Como o nosso projeto é fictício, não tem um terreno definido, nem um levantamento planialtimétrico, eu vou levar em consideração o ponto 00 como sendo este ponto aqui do canto. Logo, aquelas informações aqui de dentro se referem a este nível 00. O próximo passo é indicarmos onde queremos as linhas de corte. Primeiro, eu vou fazer isso com uma linha de apoio até encontrar o local ideal para o meu corte. É importante você fazer isso para evitar qualquer interferência. Por exemplo, digamos que você corta o meio de uma parede. Vai dar um problema isso, né? Então eu defini a primeira linha do corte A, eu vou deslocar ela um pouquinho para baixo aqui. Vou dar uma conferida em todo o trajeto para ver como que tá. Eu acho que ficou legal. E a próxima linha eu vou fazer no outro sentido, no sentido longitudinal. Eu vou traçar até aqui embaixo. Selecionar ela e ativar o comando Move para ver se preciso fazer algum ajuste. O que eu estava me referindo à questão do posicionamento é isso aqui. De repente você põe a linha em cima da parede e aí não tem como você desenhar esse corte, né? Então é melhor definir a linha antes, a posição da linha de corte e depois a gente insere o bloco com a indicação definitiva. Já acertei as minhas linhas, eu vou aqui na Tool Palette, na aba de atributos, seção indicadores e eu seleciono o bloco de cortes. Vou aproximar aqui e eu quero que ele corte vou aproximar e eu quero que a indicação do corte seja do fundo para frente. Assim que eu insiro, aparece aqui as opções do atributo, o nome do corte é o corte AA e por enquanto a prancha onde ele está e o total de pranchas do meu desenho é de apenas uma prancha. Caso no final eu tenha a definição que ele vai estar na prancha 2 e o meu desenho, meu projeto todo possui 4 pranchas, então eu tenho que vir aqui e editar, colocar aqui prancha onde está o corte, prancha 2 e total de pranchas do projeto, 4 pranchas. E eu tenho que repetir esse processo aqui do lado de baixo, porque eu tenho 2 blocos. Eu vou dar um OK aqui, eu tenho este bloco e este outro, por isso eu preciso preencher 2 vezes. Clico nesta seta aqui para ajustar o tamanho do bloco, trago até aqui fora e já posso apagar essa linha de apoio. Vou aproximar aqui e buscar outra vez o bloco de corte. Posiciono ele aqui. Eu quero que o corte seja da direita para a esquerda. Então eu posiciono, confirmo e aqui eu tenho que indicar que é o corte B, a folha é 1 de 1 e é o corte B na outra seta também. Então, OK. Já vou apagar essa linha de apoio. Vou selecionar o meu bloco. Clicar aqui nessa setinha azul para ajustar o tamanho da linha. Vou até outra extremidade e clico aqui. Ó, aqui nós já temos uma interferência que ele está em cima do texto da cozinha. Então nós vamos reposicionar o texto aqui para que isso não fique ilegível na hora da impressão. Aqui no outro dormitório também. Dá para dar uma ajustada. E acho que é isso. Aqui na circulação também precisamos fazer um ajuste, que não ficou legal. Circulação parece que está por cima aqui, vamos dar um regen. Está por cima, esquecemos de dar o DR espaço e foi para o fundo. Em relação a essas linhas dos blocos aqui da área, não se preocupe que essas linhas estão na Layer Depth Points, que por sua vez não é impressa. Então quando você for imprimir o desenho, essas linhas aqui não vão aparecer, fique tranquilo. Ainda nos cortes, eu vou selecionar esse bloco e eu vou nesta setinha verificar uma informação aqui em relação à escala do bloco. Ele está para ser impresso na escala 1:50, que é a escala do nosso desenho, então está tudo certo.
Próximo passo, nós vamos inserir algumas informações na calçada do passeio. Eu venho aqui na Tool Palette, na aba de atributos, e eu vou escolher essa observação passeio e inserir aqui no meio. Essa anotação fala que o revestimento é antiderrapante e que a faixa do passeio público ela vai ter o perfil natural mantido. Além disso, a inclinação máxima vai ser de 3% no sentido do terreno para a rua. Temos uma outra informação importante que temos que colocar aqui, que é a anotação de continuidade. Essa nós colocamos nos dois lados, que indica que a calçada segue uma continuidade, não há desnível entre as calçadas. Todas essas informações que nós estamos inserindo aqui são baseadas na norma de acessibilidade da ABNT NBR 9050. E é essencial que você consulte aí também o plano diretor da sua cidade para conhecer as variantes desta regra. Ainda aqui na frente, mais algumas informações. Eu vou mudar aqui na aba das layers, para layer de texto, eu digito DT, pressiono espaço para escrevermos um texto. Vou indicar o ponto aqui na rampa. A altura que ele está me oferecendo é muito grande, eu quero que seja 0,10. Confirmo a rotação e eu vou digitar aqui rebaixo para acesso de veículos. Vou dar uma reposicionada nesse texto para ficar melhor. DT novamente, eu vou indicar um ponto aqui próximo à linha do corte. E aí eu quero que a altura seja 0,20. Enter para rotação e eu vou digitar Rua Havaí. Enter duas vezes, finalizei o comando. Ainda antes de encerrar a aula, nós temos que inserir um outro atributo que é o de identificação das esquadrias. Então eu vou aqui na Tool Palette, aba de atributos, seção de anotações e escolho símbolo esquadria. Venho até a porta de entrada, clico aqui para inserir ele e eu digito aqui P1, Tab, Enter. Seleciono esse bloco inserido, digito CO espaço, indico um ponto e aí eu vou copiar ele para as portas dos quartos, que elas são iguais, são portas de 80 por 2,10 de madeira, assim como a nossa porta de entrada. Inclusive a porta da circulação também. Botão direito para finalizar o processo de cópia, volto na Tool Palette, escolho o símbolo da esquadria, venho aqui na porta do banheiro e eu digito P2, Tab, Enter, seleciono, copio para o outro banheiro que também tem uma porta de madeira de 60 por 2,10. Ainda nas portas, nós temos essas portas do fundo, então volto aqui na Tool Palette, escolho o símbolo, eu tenho essa porta do living, que eu vou inserir, vou digitar P3, Tab, Enter, reposicionar o desenho, busco o símbolo, a porta da cozinha é a P4, busco outro bloco e a porta do depósito é a P5, certo? Indicamos todas as portas. Uma outra informação que eu ia esquecendo, que nós temos que inserir também, é dos portões. Eles têm que constar no quadro de esquadrias. Então eu busco o símbolo, eu insiro aqui e eu digito PT1, Tab, Enter, escolho o símbolo novamente, venho aqui e eu digito PT2. Seguindo adiante, nós vamos inserir as anotações das janelas. Então eu vou começar pelos banheiros, eu insiro aqui e eu tenho J1, Tab, Enter, e eu tenho mais duas janelas iguais a essa, que é do outro banheiro e a janela aqui do depósito. Volto até o menu, já estou aqui, eu vou colocar essa da cozinha como J2, busco aqui outro bloco para colocar na sala como J3, eu tenho mais uma na sala, então eu vou copiar, busco o bloco novamente, vou aqui no quarto J4 e eu tenho mais duas janelas J4, que são a dos outros quartos, que é a mesma janela. Então eu indico aqui e aqui. Ainda na Tool Palette eu tenho que inserir mais um símbolo para este bloco de vidro, que eu vou denominar J5. Seleciono e copio ele também aqui para baixo. Acho que eu vou deslocar um pouquinho essa vegetação para não dar confusão com esta informação. Posso até diminuir um pouquinho o tamanho dela, só para não dar confusão com esta anotação. Posso fazer o mesmo com essa outra aqui, diminuir um pouquinho, porque o mais importante é a anotação e não o layout da vegetação, né? Ainda temos que inserir uma outra anotação. Concluímos as anotações das esquadrias, então eu vou digitar DT para fazer um texto,
indico aqui o primeiro ponto, a altura que eu quero é ponto 10, confirmo a rotação e eu escrevo projeção da marquise. Enter. Eu vou aproveitar que eu estou com o comando ativo e nós vamos até o pergolado, onde eu vou clicar aqui e escrever projeção do pergolado. Enter, enter. Vou mover ele um pouquinho aqui para um outro ponto melhor. Seleciono ele e copio para o pergolado do fundo. E vou ajustar, repetir esses da marquise aqui para as outras marquises. Copiei até aqui e até aqui. Só que nós temos que rotacionar um pouco. Então, seleciono RO espaço e indico um ponto perpendicular para copiar esse texto. Vou reposicionar esse texto da varanda aqui para não dar confusão. A mesma coisa neste outro texto, RO espaço, indico o ponto perpendicular e reposiciono ele. Por fim, este outro, RO espaço, perpendicular, e aí reposiciono ele perto da projeção. Bom, é isso aí. Inserimos todas as anotações necessárias, a nossa planta está pronta para ser cotada, mas isso fica para a próxima aula. Eu te vejo lá.